Você já tentou ser forte o tempo todo, mas por dentro se sente prestes a desabar? Talvez você tenha tentado controlar tudo: o trabalho, as emoções, as pessoas, o tempo. Talvez você tenha se esforçado para manter uma aparência firme, mas cada pequena coisa ainda te abala por dentro. Uma mensagem não respondida, uma crítica velada, um plano que não sai como o esperado. E você sente o corpo endurecer, a mente acelerar, o peito apertar. É como se viver estivesse exigindo de você mais do que você consegue entregar. E mesmo assim, você não para. Só continua no automático. Mas e se eu te dissesse que ser inabalável não tem nada a ver com endurecer? Que a verdadeira estabilidade não mora na rigidez, mas na flexibilidade de quem aprende a se dobrar sem se quebrar? Bruce Lipton nos lembra que 95% do nosso comportamento vem de programas inconscientes, scripts que foram instalados na infância, sem que a gente percebesse. Crenças que repetimos sem saber porquê. E é dentro desses padrões que a nossa instabilidade emocional se esconde. Por isso, ser inabalável não é vestir uma armadura. É reescrever os códigos. É perceber que você não é a sua reação. Você é quem observa, quem escolhe, quem pode, pouco a pouco, recodificar sua forma de existir. Greg Braden fala sobre o coração coerente, uma vibração onde o que você sente, pensa e faz se alinham como uma melodia silenciosa, mas poderosa. Quando emoção e intenção dançam na mesma frequência, surge um tipo de força que não precisa gritar. É presença, é verdade, é integridade vibracional. E é isso que te sustenta quando tudo ao redor parece ruir. Porque a vida vai te balançar. Vai. Ninguém escapa das tempestades, mas existe uma diferença entre ser levado pelo vento e ser como o bambu. O bambu enverga, dança com a ventania, mas suas raízes são profundas demais para serem arrancadas. Isso é ser inabalável. Não é resistir ao mundo, é parar de lutar contra si, é parar de tentar consertar o caos lá fora enquanto ignora o desequilíbrio aqui dentro. E talvez nesse momento você esteja se perguntando: como mudar a vibração se o que você sente é medo, dúvida, escassez? Como manifestar uma vida de paz se seu campo interno vibra descontrole? A resposta não está em controlar tudo, está em não ser mais controlado por nada. Esse é o convite de hoje. Um convite para realinhar sua frequência com a sua essência, para lembrar que existe uma inteligência em você que sabe como voltar ao centro, mesmo depois de tudo, mesmo agora. 1. O fator invisível que sabota sua estabilidade emocional. Há algo que te tira do centro e você nem sempre percebe, porque é invisível, porque está entranhado em cada reação que você tem, em cada palavra atravessada que você engole, em cada tensão que você carrega sem nomear. A maioria de nós vive assim, operando em modo automático, reagindo ao mundo não com presença, mas com condicionamento. Bruce Lipton chama isso de software emocional, herdado. São padrões que a gente repete porque foram gravados no corpo, não na razão. A instabilidade emocional não começa nas grandes crises. Ela começa nos pequenos traumas, nos silêncios mal resolvidos, nos medos que ficaram guardados onde ninguém vê. Seu cérebro, tentando te proteger, aprende a viver em hipervigilância, sempre pronto para se defender, sempre tenso, sempre cansado. E você tenta resolver com a mente, mas a mente não alcança o que está armazenado no corpo. Você pensa que está calmo, mas a sua respiração está rasa, seus ombros tensos, seu estômago contraído. O corpo grita o que a mente tenta esconder. E existe uma diferença entre calma e dissociação, entre paz verdadeira e congelamento emocional. Às vezes, o que você chama de controle é só a tentativa de não sentir. Mas o que não é sentido permanece vibrando. Permanecer presente no corpo é o primeiro passo para sair desse ciclo. Colocar atenção no seu plexo solar,
Esse centro de força interior, no meio do peito, é como acender uma lanterna num quarto escuro. Aos poucos, você começa a perceber onde está a atenção, onde está o medo. E a partir disso, algo em você começa a se reorganizar. 2. Porque resistir às emoções destrói sua força interior. Você aprendeu que sentir é fraqueza, que mostrar dor é perder o controle. Então, você segura, aperta, disfarça. Mas as emoções que não saem, não somem. Elas fermentam. Elas se transformam em ansiedade, em raiva contida, em tristeza sem nome. E um dia, elas transbordam, não porque você é fraco, mas porque nenhum corpo aguenta conter um rio por muito tempo. Ser inabalável não é bloquear as emoções, é permitir que elas passem, sem te dominar. É ter consciência no meio do fluxo, como alguém que atravessa uma tempestade sabendo que não é eterno. A força real não está em negar a emoção, mas em acolhê-la sem se afogar. Seu cérebro, ao resistir a uma emoção, entende que há uma ameaça e ativa os mesmos circuitos do medo. Quanto mais você resiste, mais alimenta aquilo que gostaria de evitar. Existe uma respiração que ajuda a abrir esse espaço interno. 4 segundos de inspiração, 7 de retenção, 8 de liberação. Enquanto isso, você apenas observa o que sente sem tentar mudar, sem julgamento. Porque quando você dá nome à emoção, você a humaniza. E quando ela é reconhecida, começa a se dissolver. 3. A desconexão silenciosa entre o que você pensa e o que você vibra. Você já tentou mudar sua vida com frases bonitas? Afirmar, eu sou forte, eu tenho fé, eu estou em paz. E mesmo assim, se sentir despedaçado por dentro. Existe uma distância entre o que a gente pensa e o que a gente vibra. E é nessa distância que a realidade se desintegra. Bruce Lipton explica que o subconsciente não entende linguagem, ele entende energia, ele entende repetição, ele entende emoção. Então, não adianta repetir palavras com a boca se o coração está gritando o contrário. E é por isso que a mudança não acontece. Porque a vibração não acompanha o discurso e o universo responde à vibração, não às intenções rasas. A incoerência se revela quando a vida externa continua refletindo os mesmos padrões, apesar de todo o esforço mental. O corpo não mente e quando você fecha os olhos, respira fundo e visualiza o que deseja. Só faz sentido se o sentimento for verdadeiro, se você consegue sentir no corpo aquela realidade como se já existisse. É ali que a transformação começa. Não nas palavras, mas na emoção que você escolhe nutrir. 4. A chave esquecida, presença vibracional no agora. A verdadeira força não aparece quando tudo está bem. Ela se revela no caos. É fácil manter a calma quando o mundo te abraça. Difícil é permanecer inteiro quando tudo à sua volta parece ruir. E é aí que mora a presença. Não como uma técnica, mas como um estado vibracional. Uma frequência silenciosa que se ancora no agora. Neville Goddard dizia, sentir é o segredo. Mas sentir só é possível no agora. Quando você está lá na frente, tentando prever tudo, você vive no medo. Quando você está preso ao passado, revivendo dores, você vive na estagnação. Estar presente é estar disponível para a vida, mesmo quando ela não é confortável, mesmo quando ela te testa. Presença é prática muscular, exige silêncio, escuta interna, um compromisso com o instante. E você pode criar âncoras para lembrar disso. Um gesto, uma palavra, uma imagem, algo que represente o seu estado desejado. E toda vez que você sentir que está se afastando de si, você ativa essa âncora. E se lembra, você ainda está aqui. Ainda pode escolher vibrar com consciência. 5. O paradoxo da rendição ativa, como soltar o controle sem se perder. Soltar não é desistir, é confiar,
É entender que existe uma inteligência maior que organiza o invisível. Greg Braden fala sobre a sabedoria do campo, uma rede de energia viva que responde à sua frequência, não ao seu desespero. Quando você tenta controlar tudo, você vibra escassez, vibra desespero, vibra falta. E o universo devolve essa mesma frequência. Rendição ativa não é apatia, é plantar com intenção, regar com presença e soltar com fé. A fé vibracional não é cega, ela sente. Ela se alinha com o que deseja, mas não exige. E esse é o paradoxo. Quanto mais você tenta garantir o resultado, mais bloqueia o caminho. Você pode criar um ritual simples para lembrar disso. 3 respirações conscientes. Visualize uma luz saindo do centro do seu peito e repita: eu confio no processo que vibro. E não importa se no começo parecer vazio. Com o tempo, seu corpo vai reconhecer essa verdade, porque a verdade, quando é sentida, cura. Conclusão: tornar-se inabalável não é se tornar invencível, é se tornar consciente. Viver no automático é viver como um personagem programado, repetir dores, repetir padrões, repetir a sensação de que algo está sempre faltando. Mas ser inabalável é reescrever, é sair do script, é respirar no meio do caos e lembrar que você não é a tempestade. Você é o centro. Bruce Lipton nos mostra que o ambiente interno muda até a genética. Vibração é destino moldável. Neville Goddard nos lembra que a imaginação sentida é a semente do real. Mas para manifestar de verdade, mente e coração precisam vibrar juntos. Não basta pensar. Tem que sentir. O alquimista interior transforma medo em clareza, ansiedade em energia, resistência em expansão. E tudo começa com um gesto, um silêncio, uma escolha. Você não precisa controlar o mundo. Precisa se tornar o tipo de frequência que o mundo não consegue desequilibrar.